estão falando que o Júlio tá só no goró. Lógico, senão eu não consigo formular as perguntas direito. O segredo do curso de jornalismo é esse. Mas falando em curso de jornalismo... Estamos começando, falando em curso de jornalismo. Mais um Séries Fashion, falando em curso de jornalismo. Vamos apresentar um Temos jornalista. Um jornalista. É o primeiro jornalista que vem aqui. Não é. É um jornalista um de fato. formado em jornalismo. É verdade. Mas ele é videomaker. Ele é Ele é videomaker. diretor. Esse é jornalista. Não, ele é diretor de TV. Por favor, apresente com muito prazer quem temos aqui. Vamos apresentar. Esse é o Túlio Brandão. Da onde? Ele é colunista. Vamos dizer de onde é que ele veio antes de dizer de onde que ele... Pra onde ele vai? Não, pra onde que ele trabalha hoje. Da onde? Primeiro ele é do Leblon. Da onde? Primeiro Não, ele pra é do começar, Leblon. o cara é bom surfista. Buff. Pisava forte, ou seja, não era daqueles franguinhos que ficava fazendo aquele lero-lerozinho. Que não e pisa tal. mais? Não, pisa ainda, eu acho. Não, Já tem não. tempo que eu não vejo ele pegando Piso onda. quando dá, mas não... Mas ele teve... Tem o slogan aqui desse programa, não tem isso? Jornalismo mentira sobre verdade. Então, acho que aqui é um pouco o contrário. Jornalismo verdade, o surf nem tanto. Tem uma coisa nessa linha, eu acho. Essa voz de locutor vem do... O cara se formou em Direito e Jornalismo, não é isso? Isso. Primeiro foi qual? Foi direito. E aí tu mudou de ideia, falou assim, vou fazer jornalismo. E aí, enfim, fui pra Inglaterra, no meio do curso, fiquei Na época 7 da meses Margaret lá. Thatcher E aí, ainda ou não? quando eu voltei, não era Margaret Thatcher. Quando eu voltei, eu voltei certo de que eu não ia concluir. Quer dizer, Foi logo de que eu pro iria lugar. concluir, mas que eu não ia exercer o curso. Eu fiz o curso todo porque eu tinha bolsa aqui em Direito. Usei todas as eletivas que eu podia, entrei logo em jornalismo. Comecei a fazer um jornal para a minha faculdade de Direito ainda, que se chamava Piolho. Era sátira, tipo, quase um planeta diáriozinho do mundo jurídico. E aí já emburaquei logo nessa onda, entrei para o JB. E eu me lembro, pois fiquei Você 4 foi anos, pro JB? 3, 4 anos lá. Na área de... Numa época, digamos assim, não era de ouro, porque o JB teve uma época de ouro nos anos 70. Mas era uma época que o JB estava se reerguendo, né? JB teve uma época de ouro que durou, na verdade, até os anos 80, início dos anos 80. Eu cheguei nos anos 90, no último suspiro. Assim, Quando estavam tentando se reerguer. Fizeram um grande investimento, contrataram o Conte e aí tentaram fazer o último investimento em jornalismo ali, porque depois disso, nos anos 2000, ficou só uma coisa mais de geração de conteúdo para a internet e uma notícia mais tranquila. Mas foi uma iniciativa fantástica, porque durante alguns anos os caras tiveram, acho que alguns dos melhores jornalistas do Brasil, todos atuando no mesmo lugar. Eu me lembro que tinha uma época o Ivan Lessa, tinha o Mauro Santayana, tinha o Fausto Wolff, o Caderno B, né? Era do Ziraldo. O segundo caderno aqui não é o Ziraldo era o editor. Isso foi já agora, esse foi o último suspiro mesmo, foi quando eles contrataram, principalmente para a parte de opinião do jornal, uns nomes de peso para tentar gerar algum novo valor para o jornal, porque não vinha tendo, e o B tinha uma história muito grande na cultura, foi o primeiro caderno de cultura do Brasil, e fez história, gerou todos os filhos no Globo, na Folha, no Estado, enfim. Falava-se de surf no JB, né? Pois é, falava-se de surf. Eu falava de surf nessa época. Quando eu fui para o JB, eu fui para a editoria de esporte. E na verdade não se falava muito, e eu cheguei, como eu surfava, enfim, eu tinha vontade de escrever sobre surf.
sempre tive. E aí começaram a surgir algumas oportunidades, eu fui tentando emplacar, e aí teve um momento que assim, o JB dava página dupla, mais uma página extra, quando tinha evento aqui no Rio. A gente chegou a ter 3 páginas inteiras estando. De WT. De WT, mas, Tinha que ser um WT. mas hoje não tem mais nada disso. Não, e pra você chegar a isso, você tem que suar muito, tem que trabalhar bastante. tem Porque que o brigar reconhecimento, por Não, briga, depois do boom do briga, surf do final dos anos 80 lá, Pois é, e como é que era a relação de um repórter recém-chegado com um editor de esporte naquela época para poder emplacar uma página dupla, por exemplo? Assim, cara, Brigar ou era tranquilo? os editores de esporte, eles vêm de uma escola, assim, não hoje, porque, enfim, hoje já está em 2009, mas isso era década de 90 ainda, eles vinham de uma escola um pouco mais clássica, que não considerava o surf como um esporte, considerava como um lazer. Pega um copinho ali. Entendeu? sério? Não, eu escutei isso a minha vida inteira. Outro que tá vazio. Túlio, surf não é esporte, surf é lazer. Você escutou isso? Escutei de alguns editores, de outros não, entendeu? Porque... E aí você tinha, o que você tinha que fazer? Você tinha que colar em quem acreditava que surf era esporte. Você tem uns editores que não davam bola para Só existia o surf. futebol. Sim, é a coisa daquela tradição de Jogos Olímpicos e futebol. Entendeu? Assim, era o ciclo, né? Tem o ciclo dos Jogos Olímpicos, aí depois o ciclo da Copa do Mundo, o ciclo dos Jogos Olímpicos, o ciclo da Copa do Mundo. E assim eles iam levando, alimentando, não, valeu. Não aceita? Pô, do Botiquim aqui que tá Daqui a pouco apoiando o com- Séries Fashion, seu Seu Pires. Pires, Daqui a pouco eu ia te mandar um. Muito bom, cara. Um bolinho de eu vou aipim. comer já. Tu moleque. estudou na Cândido Mendes, não frequentou o Pires, né? Não frequentei o Pires, não frequentei o Pires. Não como calor. Mas então, tinha isso, entendeu? Você, pô, vai... Tinha fama de surfista vagabundo, isso aí era real entre o Era, mundo jornalístico. era, assim... Os caras te viam assim, pô, o cara é surfista. Cara, assim, ó, uma redação é um extrato da sociedade, entendeu? Tem tudo lá. Tem um cara que é gente boa, tem um cara que, assim, é claro que tem ali um extrato, um corte um pouco mais curto, para pessoas que leem mais, mas tem os mesmos preconceitos, tem tudo igual. Então tinha um cara lá que falava assim, esse cara é surfista, não pode escrever, entendeu? Subestimando. Não, mas... Não, subestimando não, discriminando, discriminando, né? muito mais que isso, né? São Mas discriminados. é legal quando você prova que pode e você obtém o reconhecimento do próprio cara que te chamou de surfista, entendeu? E vem É cá, bacana e isso. qual era o feedback que você tinha? Qual era o retorno que você tinha Vou matar disso o aí? olho. Não dos surfistas que deviam ficar sentindo prestigiados, mas e o resto? Tinha carta para o jornal? Alguém falava sobre Tinha isso? um Ou era banheiro. uma coisa que ficava Cara, meio isolado? assim, no meio do surf repercutia Imensamente. bastante, porque era a grande mídia dando o apoio que o esporte nunca teve. Então, para o surf era muito bom isso, né? Os surfistas ficavam muito agradecidos, até o próprio Vitinho, que vocês entrevistaram, foi o auge dele, foi Na mesma 98, 99, ele Ah. ficou em terceiro, então era o tempo todo, página Vitinho inteira, lá. Vitinho, Maneiro. e a gente saía para fazer foto com ele, para fazer sessão com ele, era uma coisa, assim, era quase rotina, entendeu? Mas você acha que atingiu um público diferente do surfista? Não, isso que eu ia falar. Então, teve um momento, e assim, esse feedback não foi nem eu que tive. Assim, me disseram isso quando eu já tinha saído lá do JB, que quando eu estava lá dedicado quase que exclusivamente ao surf,
E aí com páginas inteiras, com histórias. Porque você tinha que contar boas histórias também, porque a competição tem um limitador de leitura aí para o cara que não surfa. É um esporte técnico, é um esporte cheio de, enfim, nuances, por detalhes, é muito subjetivo, não é, bola no gol, entendeu? O cara às vezes surfa muito, o cara, pô, esse cara, como é que esse cara surfa muito e perde? E aí isso para o leigo é quase impeditivo, porque ele não entende. Uma das dificuldades de fazer o surf ao vivo é isso. Exatamente. TV aberta. Exatamente. E aí eu tive uma resposta que foi a seguinte: o editor executivo do jornal disse para outro editor top lá que o único período em que o jornal ganhou efetivamente novos leitores jovens foi quando eu fazia essa página quase semanal aos domingos de que é um surf tremendo elogio, né? e outros esportes de equação. Eu me senti super envaidecido a despeito de desconfiar um pouco disso, porque o JB já nessa época não tinha muito instrumento para fazer esse tipo de mensuração. Entendeu? Acho que era uma coisa de impressão dele, mas só a impressão de um editor executivo dizendo isso já está ótimo, porque assim, eu não esperava isso. Então tinha que sair muito pelo comportamento, Desculpa interromper, a gente tem que terminar a primeira onda da série. Julinho, Bate aí, vamos Julinho, lá. falta 10 segundos. 1, 2, 3 e... Acabou. Deu? Acabou. quem quiser ir no banheiro pode ir.